Vamos para mais uma resolução. Vestibular de inverno de 2013, segunda fase, prova de conhecimentos específicos de introdução de texto da área de caderno de matemática, física e química, tá? Dessa vez a prova de física a primeira está no começo da prova, então a primeira questão já é de física. Então vamos ajeitar o zoom aqui e vamos lá. Como de costume, só resolvendo aí de cara, né? sem ter resolvido antes. Vamos lá. Em uma região de pouca visibilidade, um motorista dirige seu caminhão de massa 800 kg, descendo lentamente um trecho de estrada. Entre as posições A e B, a posição A e a posição B, o motorista mantém o caminhão em movimento retilíneo uniforme e, devido a um congestionamento, precisa manter o caminhão parado durante alguns minutos na posição C. Certo. A energia mecânica em joules é dissipada por todas as forças dissipativas que atuam no caminhão no trecho AB. Vamos lá. Bom, pela conservação da energia cinética, temos que a energia mecânica, nesse caso, a energia mecânica varia. A energia mecânica inicial é a energia potencial gravitacional, certo? Energia potencial mais energia cinética, certo? E no final também. Só que no final a energia potencial vai ser menor e a cinética ela é constante, porque ele diz isso, que ele desce com uma velocidade constante. Então toda a energia potencial aqui, toda a variação de energia potencial, certo? Um delta aqui que seria a variação da energia potencial, é devido unicamente a quê? A força dissipativa, trabalho da força de atrito, certo? Então o que a gente pode fazer é a energia dissipada se você ficar em dúvida com relação ao módulo, você pode, com relação ao sinal, se é positivo ou negativo, você pode pensar sempre no módulo da variação da energia total do sistema. A energia dissipada vai ser mgh, né? Vai ser a variação da energia potencial, certo? Como a gente está pensando na energia dissipada, então vamos considerar que ela é positiva, a energia aqui do período, dá tantos joules. Só que a energia potencial final é menor que a inicial, então a variação é negativa. Então eu poderia colocar que a energia dissipada é menos a variação da energia potencial ou módulo da variação da energia potencial, certo? A energia potencial vai ser, a variação vai ser mg delta h, em que delta h, ou seja, a variação da altura, é menos 12, tá? Como eu já estou falando que é o módulo, eu posso simplesmente colocar o h, né, ou o módulo de delta h, certo? Substituindo os dados, eu tenho que o caminhão tem massa de 8.000 kg, não é isso? Tá aqui, ó, 8 toneladas, 8.000 kg. A aceleração da gravidade vale 10 e a altura, a variação da altura é 12. Certinho? Isso daí dá quanto? Vamos deixar aqui para simplificar em notação científica. 3 zeros mais um zero aqui, vamos colocar um 10 a terceira. 10 a quarta, tá? Por que 10 a quarta? 3 zeros aqui e um zero aqui. Então, posso colocar aqui 8 vezes 12 vezes 10 a quarta.
10 a quarta porque tem 4 zeros, né? Eu juntei eles aqui. Só fazer essa conta. 8 vezes 12. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 mais 1, 9. Então vai dar 96 vezes 10 a quarta joules. Como ele não disse a unidade, isso aqui já vai ser a sua resposta, beleza? Vamos lá. Letra B. O módulo da força de atrito total em newtons que atua nos pneus do caminhão quando ele está em repouso na posição C. Vamos usar esse esquema aqui para resolver o problema. Vamos utilizar ele para fazer o esquema de forças, tá? Vamos dar um zoomzinho aí, né? Meio ruim a imagem, mas dá para entender. Sobre esse caminhão, quais forças que atuam? Bom, atua o peso, atua a normal, certo? Peso, normal, e a força de atrito, certo? Bom, se eu decompor o peso na direção perpendicular aqui, o que eu vou obter é o valor da normal, né? Porque essa componente do peso tem que anular a normal. Se eu decompor ela na direção ao longo do plano inclinado, eu vou obter o que? A força de atrito, que é o que ele pediu. Como que eu sei disso? Esse cara está em repouso, então o resultante das forças tem que dar zero. A normal tem que ser igual ao componente perpendicular ao plano do peso, e a força de atrito tem que ser igual a essa força aqui. Bom, e como que eu sei que eu tenho que decompor na direção perpendicular ao eixo e, quer dizer, perpendicular ao plano e paralela ao plano? Porque a força de atrito está na direção de x e eu quero esta força. Então, vai ficar uma conta mais fácil se você considerar este sistema de referência aqui, tá? Não é obrigado a fazer assim, mas fica mais fácil. Bom, voltando então para o problema, o que eu tenho é que decompor o peso na direção ao longo do plano inclinado, ou seja, a componente x aqui do peso. Quem lembrar de cara, o peso na direção do eixo x é P seno, né? É peso vezes seno do ângulo. É igual a, vamos escrever aqui, peso seno do ângulo θ. Se você não lembrar, você pode decompor. Aqui é 30 graus. Então aqui vai formar um ângulo de 60, logo aqui também é 30 graus. Nessa direção aqui, eu estou decompondo o peso ao longo desse eixo, então eu quero essa componente aqui do peso. Como é cateto oposto ao ângulo de 30 graus, é P seno de 30 graus, beleza? Então vamos lá, a letra B vai ser o quê? Ele quer saber a força de atrito. A força de atrito vai ser o quê? Vai ser igual ao peso na direção do eixo x. Mas o peso na direção do eixo x é o peso vezes seno do ângulo, que no caso é 30 graus, que era a força de atrito. Peso mg, seno de 30 é meio, 0,5, né? Tem que lembrar disso daí. Então, vai ser 8.000 vezes 10 vezes meio. Isso daqui vai dar 8 vezes 10 a quarta vezes meio, é dividido por 2. Então vai dar 4 vezes 10 a quarta, o que? Newton, certo?
É isso. Podemos ir para a próxima questão. Questão número 2. Questão número 2 fala: a figura representa dois satélites artificiais que orbitam a Terra em movimentos circulares e uniformes. O satélite 1, SAT-1, orbita a Terra a uma distância d de seu centro, num plano que contém a linha do Equador, e demora um dia para dar uma volta completa. O satélite 2, SAT-2, orbita a Terra num plano que contém os polos da Terra a uma distância d sobre 2 de seu centro. Calcule o tempo necessário em dias para que o satélite SAT-2 dê uma volta completa ao redor da Terra. Então vamos lá. Letra A. Temos que lembrar da lei harmônica de Kepler. T quadrado sobre R ao cubo é uma constante. Lembrando que isso é válido para todos os corpos que têm o mesmo corpo central, tá? Então, no caso, isso aqui seria válido para a Terra, quer dizer, para todos os corpos girando em torno da Terra, então Lua e todos os satélites artificiais. O T quadrado sobre R ao cubo da Lua, desses satélites aqui, não são iguais ao, digamos, de Júpiter em torno do Sol, porque o Sol é um outro corpo central, então essa constante aqui depende do corpo central, tá legal? Então a gente pode fazer o quê? Falar que T quadrado sobre R ao cubo, para facilitar, vamos falar assim, do SAT-1 é igual a T quadrado sobre raio ao cubo de quem? Do SAT-2. Substituindo aí os dados, o tempo ao quadrado ele diz que é um dia, certo? 1 ao quadrado dá 1 mesmo. A distância é d para o satélite 1. Para o satélite 2 eu quero descobrir qual que é o tempo, né? Então é chamado T2. E o raio do satélite 2 é d sobre 2, certo? Tá aqui, ó. Esse é o SAT-1, esse é o SAT-2. Então vai ficar d sobre 2 ao cubo, certinho? Ainda continuando esse lado aqui, ó, vai ficar T2 ao quadrado sobre d ao cubo sobre 2 ao cubo. 2 ao cubo vai para cima, certo? E vai virar 8. Por que eu fiz isso? Porque aí esse d ao cubo pode cortar com esse d ao cubo aqui. E aí simplesmente a gente vai obter o quê? Que 1, que é o que sobrou do lado de cá, né, da equação, do lado esquerdo da equação, é igual a 8 T2 ao quadrado. Então T2 ao quadrado vai ser 1 dividido por 8, né? O 8 passa para lá dividindo. Como T2 estava ao quadrado, passa para lá tirando a raiz, não é isso? Vai dar 1 sobre a raiz de 8. Só que 8 é 4 vezes 2. Certo? Então T2 vai ser 1 sobre raiz de 4 vezes raiz de 2, que é o mesmo que 2 raiz de 2. Se eu racionalizar, multiplico por raiz de 2 embaixo e em cima, né? Multiplico aqui por raiz de 2 e aqui por raiz de 2, certo? Em cima vai ficar raiz de 2, embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Então vai ficar 4. Então T2 igual a raiz de 2 sobre 4 dias. Beleza? Bom, vou pagar esse resultado, né? Vou pagar as contas. Tá? Só um segundinho.
que a nossa resposta foi raiz de 2 sobre 4. Esse 2 também é estranho, né? Raiz de 2 sobre 4 dias. Beleza. Vamos então resolver a letra B. A letra B diz: sendo V1 e V2 as velocidades escalares dos satélites SAT1 e SAT2, respectivamente, calcule o valor da relação V2 sobre V1. O que a gente pode fazer? Pode fazer simplesmente V2 sobre V1, certo? Que é isso que ele quer saber. E aí substituir para lembrar aí de movimento circular. O que a gente tem que lembrar de movimento circular? Que velocidade é ΔS por ΔT. Se eu pensar em uma volta, o tempo de uma volta a gente chama de período. O ΔS para uma volta vai ser 2 vezes π vezes o raio da órbita, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos escrever aqui 2 π vezes o raio da órbita do satélite 2, cuidado, que ele quer V2 sobre V1, e o satélite 2, o raio é D sobre 2, certinho? Tudo isso dividido pelo tempo, então eu posso simplesmente colocar uma linha aqui e colocar o T aqui embaixo. Só que esse tempo é o tempo T1, não, T2, certo? Agora V1, 2π D, que é o raio do satélite SAT1, dividido por T1. Isso é igual. Conserva a primeira fração aqui em cima, certo? E divide pelo inverso e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai dar sobre 2 sobre 2. Oh, carambola. Vai ter uma função aqui sem querer. Beleza. Sobre 2 vai dar 2π D sobre T2 vezes 2. Conserva então a primeira fração e divide pelo inverso da segunda, que vai ser T1 sobre 2π D. Beleza? Agora, então, o que a gente vai fazer? Corta esse termo, que é igual a esse termo. O que vai sobrar é T1, que é igual a 1 dia, e T2, que é raiz de 2 sobre 4 dias, certo? Que foi o que a gente calculou no item A, vezes 2. Então, continuando aqui, ó, V2. Opa. Vou continuar aqui embaixo. V2 sobre V1 vai ser igual a isso aqui. Então vai dar, corta 2 com 2, vai dar 4 com 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Para racionalizar, eu posso multiplicar embaixo e em cima por raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E em cima vai dar 2 raiz de 2. Então esse cara corta com esse cara. V2 sobre V1 dá raiz de 2. Unidade. Não tem unidade. Porque V2 tem unidade de metro por segundo e V1 tem unidade de metro por segundo. As unidades se cancelam. Beleza? Então é isso. Questão número 2. Beleza. Vamos então para a questão número 3. Hidrostática. Diz: um barril de 1 metro cúbico de volume e 30 gramas de massa flutua nas águas tranquilas de um lago, com 40% de seu volume ocupado por um óleo de densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Vamos anotar aqui os dados.
barril, vou chamar de V, é igual a 1 metro cúbico. A densidade do óleo é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Vamos converter isso aqui para o sistema internacional, dado que a gente está trabalhando tanto o volume como a massa no sistema internacional de unidades. Então, como que a gente faz? Alguns podem até lembrar isso aqui de cor, né? Lembrar que a água é 1 grama por centímetro cúbico, 1 metro cúbico vai dar 1000 kg por metro cúbico. Então, basta multiplicar esse cara aqui por 1000, vai dar 800 gramas por metro cúbico, né? Mas quem não souber fazer assim, a gente pode fazer diferente. Então, a gente vai escrever a unidade 0,8 grama por centímetro cúbico. A gente reescreve, só que na unidade que a gente está interessado. Então vamos lá, quanto que é 1 grama? Em quilograma. Não é 1 quilograma dividido por 1000? 1 quilograma tem 1000 gramas. Então eu estou convertendo a grama, na verdade o grama, em quilograma. Então é só multiplicar, é só dividir por 1000 o quilograma, certo? Então eu peguei aqui quilograma dividido por 1000. Você poderia lembrar também que K é um símbolo que simplifica, né, que resume, que torna compacta uma notação, né? K é igual a 1000. Então 1000 gramas dividido por 1000 dá 1 grama. E o centímetro cúbico a gente faz da mesma maneira. Eu vou escrever aqui por cima, tá? Aí eu apago porque eu escrever. Vou escrever por cima do desenho e depois eu apago. Falta a parte dos centímetros, então. Eu quero que o centímetro seja escrito em metro. Como que eu converto 1 centímetro em metro? Você tem que lembrar que cent, esse Czinho aqui, junto com o metro, é igual a 1 sobre 100 ou 10 a menos 2. Tá, não tem unidade. Cent é 10 a menos 2 e ponto. Então eu posso dizer que isso é igual a 1 vezes 10 a menos 2 ou simplesmente 10 a menos 2 metros, certo? Menos 2. Beleza? Agora, se eu estiver convertendo o centímetro cúbico, certo? Quem que está o cubo? O centímetro. Então eu posso escrever esse cara assim. Então basta eu fazer isso aqui assim. Beleza? Se aqui está o cubo, aqui está o cubo. Então fazendo a distributiva, isso aqui vai ser igual a 10 a menos 6 metro cúbico. Então eu posso simplesmente escrever o centímetro cúbico como sendo 10 a menos 6 metro cúbico. Beleza? Vamos escrever aqui embaixo, depois eu vou Ctrl Z. Então 0,8 grama por centímetro cúbico, 0,8 grama por centímetro cúbico é igual a 0,8 quilograma por metro cúbico. Só que aí embaixo vai ter 10 a terceira, ou seja, 1000 vezes 10 a menos 6. 10 a terceira vezes 10 a menos 6, conserva a base, soma os expoentes. 3 com menos 6, menos 3. Então, vezes 10 a menos 3. Só que 10 a menos 3 vai lá para cima, fica 0,8 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Certo? Bom, então vamos voltar aqui. A densidade do óleo é, portanto,
igual a 0,8 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Pessoal, eu aceito sugestões. Se vocês acham que a questão fica muito demorada fazendo isso passo a passo, postem comentários, eu farei elas um pouco mais rápidas, tá legal? Então, quero feedback também. Então vamos lá. Volume, densidade do óleo são os dados. Eu também tenho a massa do recipiente, que é de 30 kg. Beleza. Pesando a espessura das paredes do barril, considerando a densidade da água do mar igual a 1 grama por centímetro cúbico. Peraí, a gente já converteu grama por centímetro cúbico, a gente poderia fazer essa conversão aqui também, tá? Então vamos fazer isso, só para treinar. Grama por centímetro cúbico. O que eu vou fazer? O grama é 1 quilograma por mil, ou por 10 a terceira. E 1 centímetro cúbico é 10 a menos 2 metro, só que é cúbico, então é o cubo. Vamos deixar a unidade aqui do lado, quilograma por metro cúbico. Esse cara cai aqui, multiplicando, né? Então vai ficar, o metro cúbico já está ali, vai ficar 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Só que 1 sobre 10 a terceira vezes 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Passa para cima e vira mais 3, né? Então é 10 a terceira. Certo? Então isso aqui é o mesmo que 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Certo? Então a densidade da água é 10 a terceira, ou 1 tonelada, né, por metro cúbico. 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Letra A. Módulo empuxo em newtons que a água exerce sobre o barril. Na verdade, o módulo empuxo é bem tranquilo. Por quê? Porque o empuxo tem que ser igual ao peso do barril. Bem tranquilo do ponto de vista físico, né? Peso total, tá? Cuidado, do barril. Por quê? Porque é o empuxo que vai deixar esse cara aqui boiando. Tá, então é só calcular o peso total. O peso total vai ser o quê? O peso do barril vazio, vamos chamar de PB, mais o peso que está dentro dele, que é o quê? O óleo. O peso do barril é mais tranquilo, peso é mg, então é mg do barril, mais o peso do óleo. O óleo, entretanto, vai ser a massa do óleo vezes a gravidade. E a massa do óleo, tem que lembrar que é o que? A densidade do óleo vezes o volume. É só lembrar que densidade é massa por volume. Tá? Então, para cada volume você tem uma massa. Se você multiplicar pelo volume total, você tem a massa total. Ou lembra que a densidade é massa do óleo sobre o volume. Passou multiplicando, né? Então, é só escrever aqui densidade do óleo vezes o volume vezes a gravidade. Certo? Substituindo os dados, ele deu que a massa do barril é 30 vezes a gravidade, que é 10, mais densidade do óleo 0,8 vezes 10 a terceira vezes o volume. Opa, vamos lá. O volume é 40% do volume ocupado por um óleo, né? Então, o que é 40% de um metro cúbico? Você pode lembrar, eu acho isso mais rápido, que o volume do óleo é 40% do volume do barril. Então, é 40%. 100 não é 100. Então, 40% vezes o volume do barril. Se eu fazer essa divisão, dá 0,4 volume do barril. Vou chamar aqui de VB. 0,4 volume
volume do barril. Beleza. Então, o volume do barril é de 1 metro cúbico, então é 0,4 vezes 1 metro cúbico, ou 0,4 metro cúbico, né? O volume do barril está aqui, ó. Então, vai dar 0,4 vezes 10. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 3 vezes 10 ao quadrado. Para facilitar as contas, vamos escrever o lado direito como sendo 10 ao quadrado. Tá? Por quê? Porque fica na mesma unidade que esse cara aqui. Esse 10 ao quadrado, eu posso dizer que um dos zeros, né, do 10 ao quadrado veio daqui, por exemplo, e o outro veio daqui. Então sobra um 10 ao quadrado aqui também, né? Porque 10 ao cubo vezes 10 dá 10 à quarta. E isso é o mesmo que 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, certo? Então, o que sobra é 10 ao quadrado. Então vai ficar 0,8 vezes 0,4 vezes 10 ao quadrado. Só que 0,8 vezes 0,4 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 0,8 vezes 10 e 0,4 vezes 10. Então é 8 vezes 4. Então esse lado aqui inteiro vai dar 32. 32 vezes 10 ao quadrado mais 3, 35 vezes 10 ao quadrado newtons. Beleza? Como de costume, vamos apagar tudo aí. 35 vezes 10 ao quadrado newtons, certo? É a letra A. Letra B, a porcentagem do volume do barril que se encontra submerso. Bom, a letra B você teria que lembrar que o peso do líquido deslocado é igual ao empuxo, certo? Então você tem que lembrar que o peso da água que estaria ocupando essa região aqui, ó, tem que ser igual ao empuxo. Então a gente vai calcular esse volume aqui e descobrir qual que é a porcentagem em relação ao volume total do barril. Então o peso do líquido deslocado é a densidade da água vezes o volume da água, certo? Por quê? Porque isso aqui é igual a massa da água vezes a gravidade. Massa vezes gravidade é peso do líquido deslocado, lembra? Peso é densidade, volume e gravidade. Não precisa nem decorar disso, né? O que o empuxo é volume do líquido deslocado vezes a densidade do líquido vezes a gravidade. Basta, na verdade, lembrar que é igual ao peso do líquido deslocado, certo? Então, se eu empurro um objeto dentro da água, deslocou 2 litros de água, o empuxo é igual ao peso de 2 litros de água. Isso é igual ao empuxo, que é 35 vezes 10 ao quadrado newtons. Substituindo os dados, densidade da água é 10 a terceira, volume da água, não sei, quero descobrir, certo? Vezes a gravidade, que é 10. Isso aí vai dar 35 vezes 10 ao quadrado. O volume da água vai ser então quanto? 35 vezes 10 ao quadrado sobre 10 a terceira vezes 10, 10 a quarta. Passa dividindo sobre 10 a quarta. Corta esse com esse, vai sobrar 10 ao quadrado aqui embaixo. 10 ao quadrado vai para cima, fica 10 a menos 2. Então dá 35 vezes 10 a menos 2, certo? Que é igual a 0,35 metros cúbicos. 0,35 metros cúbicos é quantos por cento de 1 metro cúbico? 35%, certo? Se você preferir, pode fazer uma regrinha de 3, né? Falar que 100% é o volume total,
metro cúbico, x% é 0,35 metro cúbico. Faz aqui a multiplicação em cruz, vai dar 35%. Não gosto de fazer desse jeito. Por quê? Porque é legal você entender o que significa porcentagem. Então, o volume de água, a fração do volume de água que representa o volume total do recipiente é o que? É a razão. Água sobre o volume do barril. Isso aqui vai dar 0,35 metro cúbico sobre 1 metro cúbico. Corta, dá 0,35. Em porcentagem, fica o quê? 35 por 100. Ou seja, 35%. Que aí você entende o que significa os 35%, certo? Então essa é a resposta do item B. Certo? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 4. Questãozinha de termodinâmica. Diz: um gás ideal sofre a transformação A, B, C, apresentado no diagrama P por V. As transformações A, B é isotérmica, a temperatura é constante. E a transformação BZ isobárica, então a pressão é constante. Beleza? Sabendo que na transformação BC, o gás recebeu de uma fonte externa 400 joules na forma de calor, certo? Calcule, letra A, a pressão a qual o gás está submetido no estado A. Bom, a gente pode fazer o seguinte: como o gás é o mesmo, o número de mols é o mesmo e a constante ideal dos gases é a mesma. Então, a pressão no estado A vezes o volume no estado A dividido pela temperatura no estado A é igual a número de mols vezes a constante ideal dos gases ideais, certo? Passa T para cá, PV igual a RT, que é o mesmo no caso, na situação no estado B. Então é PB, VB sobre TB. Beleza? Pressão no estado A, quero saber. Volume no estado A, é só olhar aqui, ó, cuidado com essa unidade maldita aqui, vai dar o que? 2 o que? Vezes 10 a menos 3, tá? Se eu não colocar o 10 a menos 3 aqui, não tem problema, você não vai errar, porque a unidade desse cara tem que ser a unidade do B, né? Então, no caso, a unidade aqui tem que ser igual a unidade aqui. A temperatura em A é igual à temperatura em B, então não precisa colocar nada embaixo. É igual a pressão em B, que é de 0,3 o que? Vezes 10 a quinta Pascal. Tá, então eu vou deixar a unidade que está ali em cima. Vezes o volume em B, que é de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Continuando aqui embaixo, pressão em A vai ser igual, se 10 a menos 3 some, certo? Vai sobrar 0,3 vezes 10 a quinta, certo? Vezes 6 sobre 2 somente. Simplifica aqui, vai dar 3 vezes 0,3, 0,9. Então a pressão em A é 0,9 vezes 10 a quinta Pascal, certo? Beleza. Vamos então para o item B. Vou deixar aqui, acho que não vai precisar apagar não. O item B diz: qual a variação de energia interna sofrida pelo gás na transformação BC? Então eu preciso descobrir o que? ΔT, certo? Porque variação da energia interna, a energia interna não é 3 meios de nRT,
isso? Então eu preciso descobrir a variação da energia interna, certo? Então, será? Vamos lá. Para fazer isso através da variação da energia interna, eu tenho que descobrir a temperatura em B e a temperatura em C. Dá para fazer isso. Eu tenho a pressão constante, eu consigo fazer novamente esse mesmo método utilizado aqui, eu consigo descobrir a temperatura final e a temperatura inicial. Porém, eu não sei o número de mols, ele não disse o número de mols, disse? Não. E ele também não deu a constante ideal dos gases ideais. Pode ser que ele tenha dado no final da prova, mas talvez tenha um jeito de fazer sem ser pela variação da energia interna utilizando essa fórmula. Vamos pensar na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nos diz que o calor que a gente fornece para um gás, esse gás pode fazer o que com esse calor? Pode utilizar essa energia para esquentar o gás, então ele vai aumentar a temperatura, ou realizar um trabalho. Bom, essa equação vale uma pequena observação, tá? Então a gente vai fazer isso no final da resolução. Bom, ele deu a quantidade de energia recebida, então eu sei que trabalho, eu sei que é a área debaixo do gráfico, não é isso? Então eu também tenho condições de calcular. Pascal está no sistema internacional, o volume está no sistema internacional, então eu tenho condição de calcular o trabalho de B até C, que é a área do gráfico. Vai ser simplesmente base, que é 2 vezes 10 menos 3. Então, 2 vezes 10 a menos 3 vezes a altura, que é 0,3 vezes 10 a quinta. Já está no sistema internacional, então isso aí vai dar 0,306. 10 a menos 2 com 10 a terceira, são explain, só 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 600 joules. Certo. Então basta jogar aqui nessa formulinha que o calor fornecido por uma fonte externa é 400. A variação da energia interna eu quero descobrir, e o trabalho dá 600 joules. Será que tem algum problema aqui? Porque teria, porque daqui para cá o gás teria que aquecer, você teria uma outra isoterma aqui, ó. Ele deveria ter um aquecimento. Só que tem um calor que você pode fornecer o quanto você quiser, né? Então, bom, deve estar certo. A energia interna, então, é de, passa 600 para lá, menos 200 joules. O que isso significa? Significa que o gás se esfriou, certo? Então, acabou a letra B. Mas vamos lá, vamos para o comentário. Os químicos são um grupo esquisito de pessoas, tá? Gente, é só brincadeira, tá? Não vai achar que eu tô querendo ofender alguém, não. Mas eles são mesmo. Como assim? Os químicos têm um olhar diferente sobre o gás. Ele pensa o que acontece com o gás se você mexer com ele. Ele não pensa de forma, digamos, no caso da física, a gente tenta pensar no caso da conservação da energia. Então, você dá calor para o sistema e vê o que o sistema faz com aquele calor. Os químicos pensam diferente. Eles pensam o seguinte: se tem um gás, ele tem uma certa energia interna. A variação da energia interna pode ser devida a dois fatores: ao fato de você fornecer calor para o sistema ou ao fato de você realizar um trabalho sobre o sistema. Tá? Então, na hora que
que você isolar o Q para ficar igual à equação de cima, você vai descobrir que a equação dos químicos dá isso daqui. Putz, e agora? Quem poderá nos ajudar, né? Eu, professor Nilo, por quê? Bom, aqui nessa equação de cima, quando a gente pensa do ponto de vista físico, na verdade as duas equações são iguais, tá? O ponto é o seguinte: esse trabalho é o trabalho realizado pelo gás. Tá? Então, imagina o gás se expandindo. Tá? Ele ocupava um volume V0 e aí ele se expande. Esse gás ele passa a ocupar um volume maior. O que ele está fazendo? Ele está aplicando uma força, certo? Tentando empurrar as paredes para fora. E o deslocamento também é para fora, porque o gás está se expandindo, lembra? Trabalho na física é força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Então, se a força está para cá e o deslocamento também, o ângulo entre eles é zero, cosseno de zero vale 1. Então, o trabalho é simplesmente força vezes deslocamento. Então, aqui a gente está pensando no trabalho que o gás realiza. No caso dos químicos, ele pensa no trabalho que você realiza sobre o gás. Então, a gente pode falar que é o trabalho externo, o trabalho que você realiza sobre o gás. Tá? No caso, quando o gás expande, a força que você tem que fazer com o teu gás aqui sempre é para dentro, sempre. Tá? Então, isso aqui é a força do gás é para fora e a força das paredes sobre o gás sempre é para dentro. Então, do ponto de vista químico, a gente está pensando que na força, no trabalho da força que você exerce sobre o gás. Né? Então, você está pensando no trabalho das paredes. Se você tem uma bexiga, você está pensando no trabalho da parede da bexiga. Toma bastante cuidado, porque geralmente os vestibulares unificam isso, tá? E, bom, como o vestibular geralmente é bastante sensato, geralmente eles utilizam essa notação, tá? Até mesmo em algumas questões de química, por exemplo, no caso do ITA, existe uma unificação e eles geralmente utilizam isso aqui até mesmo numa prova de química, tá legal? Mas assim, é só uma questão de notação. Vale a pena vocês procurarem se informar e entender o porquê da diferença entre essas duas equações aqui, tá? Essa de cima e essa aqui de baixo, tá? Não vai pensar que química e física trabalham com coisas diferentes e são totalmente diferentes. Não, elas são complementares. Tanto a física como a química, como qualquer outra coisa, estou tentando entender o que? Como qualquer outra coisa de ciências naturais, né? Biologia, por exemplo. Tentando entender o mundo natural. Então, estou tentando entender o mundo à sua volta. Dessa forma, essa equação aqui de baixo e essa equação aqui de cima, elas são totalmente equivalentes. Tá legal? Sugestão. Vai de cada um. Como eu sou físico, eu tenho uma facilidade maior de pensar em termos de conservação de energia. Isso aqui a gente chama de segunda lei da termodinâmica. É mais fácil pensar nela desse jeito, na minha opinião, porque a gente está pensando em conservação de energia. Se dá energia para o sistema na forma de calor, certo? Transmissão de energia, o que esse sistema pode fazer? Se aquecer ou realizar o trabalho. No nosso caso, ele realizou um trabalho muito grande. Então, o que aconteceu? Ele teve que se esfriar. O trabalho foi maior do que a quantidade de calor que ele recebeu. Beleza? E com relação àquela questão, né? Pra cá que aumenta a temperatura, né? Na verdade, não necessariamente. Você pode conseguir até manter o gás numa única posição aqui, certo? Com o mesmo volume. E a mesma mesmo volume, mesma pressão. E digamos fornecer, por exemplo, calor para o sistema, mantendo o volume constante, né? Esse sistema pode realizar trabalho, não é por volume constante. Bom, enfim. É isso aí, gente. Vamos continuar. Espero que vocês tenham entendido essa questão aqui das duas equações e espero que vocês não
Não confundam, tá? Vamos lá. Questão número 5. Ao colocar uma lupa próxima de um inseto, um garoto percebe que a imagem que ele vê é maior do que o inseto e não é invertida. Porém, ao afastar a lupa do inseto, a imagem que ele vê torna-se invertida. Considere que, ao observar um inseto posicionando a lupa a 5 cm dele, a imagem seja 3 vezes maior do que a do inseto, não invertida. Imagem não invertida, né? Considere válidas as condições de nitidez de Gauss. Calcule. Letra A, que distância da lupa se forma a imagem nítida do inseto. Bom, fórmulas que você tem que lembrar. Aumento é I sobre O. Certo? Se o objeto é 3 vezes maior, se a imagem é 3 vezes maior que o objeto, então eu já sei que o aumento é 3 vezes maior do que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Então esse sobre O tem que dar 3. Só que a gente tem que lembrar que isso é igual a menos P' sobre P. Tá? Então essa é a fórmula que a gente tem que lembrar, pelo menos uma delas. Se isso aqui for em centímetro, embaixo tem pode ser em centímetros, certo? O que é P'? P' é a posição do objeto. O que é P? Não, P' é a posição da imagem, né? Esse cara aqui é a posição da imagem. Se vocês não estiverem lembrados, vamos fazer aqui um esqueminha. Você tem aqui um inseto posicionado, digamos aqui, digamos que ele tem uma determinada dimensãozinha aqui. E para ter a imagem ampliada, o objeto tem que estar próximo da lente. Essa distância aqui é a distância do objeto à lente, a gente chama de P, e o P' é a posição da imagem. Então, digamos que um raio sai daqui e passa pelo foco. Tá? Então, o raio que passa pelo centro de cobertura não sofre desvio. Tá? Então, tem que fazer o foco mais perto. Então, ele está perto da lente, né? O foco tem que estar longe. Aí, se a gente prolongar esses dois raios, eles tendem a se encontrar numa posição que é atrás. Então eu tenho uma imagem ampliada, direita e maior. Então isso aqui seria o P'. Como a imagem é virtual, o P' é menor que 0, tá? O lado esquerdo da lente, na verdade, a gente adota positivo no lado esquerdo da lente quando a gente fala do objeto e positivo de cada lente quando a gente fala da imagem, certo? Então esse cara aqui tem que ser negativo. Considere que ao observar o inseto posicionado a lupa a 5 cm dele, então eu deu aqui o que? O P. Então P é 5 centímetros e menos P' que eu quero descobrir. Passo 5 multiplicando, eu descubro que P' é igual a menos 15 centímetros. Beleza, porque o objeto, a imagem é virtual e aí de fato dá negativo. Certo? Letra B. A distância entre o inseto e a lente a partir da qual a imagem deixa de ser direita e passa a ser invertida. Certo? Quando a imagem passa a ser invertida? Quando o P' for maior que 0. Como eu sei disso? Aumento menor que 0 implica que menos P' sobre P seja menor que 0. Certo? Invertido, então, aumento tem que ser menor que 0. Então, P', nesse caso, P é positivo, não é isso? Objeto real. P' vai ter que ser o quê? Maior que 0 também, porque
aqui é um número positivo sobre um número positivo, dá um número positivo com o sinal de menos, certo? Então P' tem que ser maior que 0. Então a gente tem que descobrir qual é a condição para que isso seja verdade. P' maior que 0. O que a gente pode fazer? Podemos utilizar a equação de Gauss, 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre P' é como se tivesse 1 sobre F do outro lado, menos 1 sobre P. Multiplica os dois da base, aí em cima vai ficar P menos F, inverte, P' vai ser igual a F vezes P sobre P menos F, e esse cara tem que ser maior que 0, certo? Como F e P são ambos maior que 0, para isso aqui ser positivo, P menos F tem que ser maior que 0, beleza? Então P tem que ser maior que F. Ou seja, digamos que a lente esteja aqui e aqui seja o foco. O objeto tem que estar à esquerda do foco. Foco virtual que a gente chama, né? Ou seja, se F é uma distância focal, P tem que estar a uma distância maior que a distância focal. Certo? De fato, mas se vocês lembrarem, quando o objeto está muito perto da lente convergente, né? A imagem vai ser direita e maior. Se o objeto estiver sobre o foco, vai ser uma imagem imprópria, e se a distância do objeto até a lente for maior que o foco, o objeto vai produzir uma imagem virtual invertida e pode ser maior ou menor, certo? No caso ele quer só invertida. Bom, espero que vocês estejam entendendo, certo? Vamos para a questão número 5. 6, né? Questão 6. A figura abaixo, né? Figura 1 representa um circuito formado por um gerador de força eletromotriz 20 volts, resistência interna 2 ohm, um amperímetro ideal com um reostato cuja resistência pode variar de 0,38 ohms e fios de ligação de resistência desprezível. A figura 2 representa a curva característica do gerador. Letra A, né? Calcule a menor intensidade de corrente elétrica em amperes que pode ser lida pelo amperímetro nesse circuito. Vamos lá. A menor intensidade de corrente é quando essa resistência é mínima, certo? Ou seja, quando o circuito está em curto-circuito. O que ele quer saber é a corrente de curto-circuito. Não, menor, desculpa. Menor corrente é quando a resistência aqui é máxima, certo? Na verdade, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Letra A. Pode equacionar direto, ao invés de ficar pensando no circuito, você pode fazer o seguinte. A corrente que o amperímetro mede vai ser a DDP total dividido pela resistência interna mais a resistência do circuito, lembra? Lei de Poirier, tá? Na verdade isso aqui não deixa de ser U igual a RI, né? Passo o R dividindo U sobre R, onde R é a resistência total do circuito e E é a tensão fornecida pelo circuito. A tensão fornecida pelo circuito é a força eletromotriz e a resistência total do circuito é a resistência interna mais a resistência do circuito, beleza? O que ele quer é a corrente mínima. A corrente mínima é dada quando essa resistência aqui embaixo é máxima, porque E é constante, vai dar R sobre R, o que? Máximo,
E a resistência RAM é máxima quando ela valer 38 ohms. Então vai dar 2 mais R máximo, que é 38, certo? Então vai dar DDP, que é 20, força motriz, sobre 40. Então a corrente mínima é de 0,5 ampere. A potência dissipada em watts pelo reostato quando ele for percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 ampere. Bom, primeiro a gente vai ter que descobrir o que? A resistência no reostato AWT. Por quê? Quando por ele percorrer uma corrente de 5 ampere, eu já tenho aqui uma equação que relaciona a corrente com a resistência. Então, quando a corrente for de 5 ampere, eu já sei qual que é a resistência. Então, a letra B a gente pode usar exatamente essa equação acima. I igual a E sobre R1 mais R1. Eu sei a corrente, que é 5. Eu sei a DDP, que é 20. E eu sei a resistência interna, que é 2. Simplificando aqui, do lado esquerdo sobra 1 e aqui 4. Passo 2 mais R multiplicando por 1. Vai dar 2 mais R igual a 4. Passo 2 para lá. R igual a 2 ohm. A potência dissipada pelo reostato vai ser tensão vezes corrente. Como eu não sei a tensão, eu posso falar que a tensão é resistência vezes corrente, certo? Vezes corrente, ou seja, R vezes I ao quadrado. A resistência é de 2 ohm e a corrente, ele deu ali no enunciado, de 5 ohm. Então vai dar vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 vezes 2, 50 watts. Se você escrever só o W é maiúsculo, se você escrever por extenso é minúsculo, certo? Se for abreviado não tem plural, se for escrito vai ter que ser no plural, então watts ou watts, certinho? Então é isso aí. Questão número 7, não tem, a 7 já é de matemática e encerramos a resolução da prova da UFTM do ano de 2013, do meio do ano. Espero que vocês tenham gostado, né? E sugiram coisas, gente. Se tá uma droga, fala que tá uma droga. Se tá bom, me parabenize, me incentive a fazer mais. Tá, como eu disse, eu tô fazendo de sopetão. Eu pego a prova e resolvo. Então, eventualmente, eu dou umas embananadas. Espero que, com o tempo, isso acabe. É isso aí, gente. Bons estudos.